TI verde, Green IT. A mesma tecnologia que destrói é a que constrói. Quais são os objetivos deste trabalho? Visamos apresentar os seguintes objetivos. O que é o Green IT? Como ele surgiu? O conceito da Green IT? Como funciona? As práticas da Green IT? Como pode ser aplicada? Por onde começar? Quais as certificações da Green IT? Os benefícios e a conclusão. O que é TI verde? A expressão TI verde vem do inglês Green IT e refere-se ao movimento global na área de tecnologia da informação em prol da redução dos efeitos do consumo de tecnologia nas cadeias produtivas e ecossistemas. O conceito envolve um conjunto de práticas mais ecológicas, entre elas o armazenamento em nuvem, a melhora no consumo de energia, a modernização de equipamentos para aumentar sua vida útil e o estabelecimento de uma política eficiente de descarte. Em um contexto mais amplo, portanto, a TI Verde faz parte de um movimento de conscientização sobre a gravidade da situação climática e a necessidade de reestruturação das cadeias produtivas, desde a extração da matéria-prima até o descarte de materiais, contribuindo para a criação de uma economia circular e regenerativa. Toda revolução causa impactos, e não seria diferente com a ascensão tecnológica. Afinal, um segmento que demanda a utilização de tanta energia e resíduos só pode ter um efeito corrosivo perante a natureza. Entretanto, a mesma tecnologia que destrói é a que constrói, e não podemos viver longe dela. Então foi preciso encontrar uma solução mais ecológica para lidar com os efeitos degradantes da nossa evolução. E para isso surgiu o Green IT, também conhecido como TI Verde. Seu conceito compreende práticas que visam preservar o meio ambiente, isto é, fazer uso dos recursos computacionais da maneira mais limpa possível, prezando para que as atividades envolvidas nos avanços da TI não traga tantas consequências negativas para o planeta. Esse conceito de tecnologia verde faz parte de um movimento muito maior de conscientização dos danos que o nosso estilo de vida causa ao meio em que vivemos, bem como as mudanças que podemos fazer diante disso. Como surgiu o Green IT? O Green IT surgiu em um contexto de crescimento tecnológico e também de aumento de consumo, onde hoje vivemos em um mundo virtual e temos a necessidade de estar conectado praticamente o tempo todo. Como consequência, tem um consumo muito grande de tecnologias acontecendo ao redor do mundo. Como consequência, tem-se um consumo muito grande de tecnologias. As pessoas precisam dos seus celulares todos os dias, as empresas de seus hardwares e softwares. E nos últimos 20 anos, a preocupação com os resíduos eletrônicos aumentou de forma significativa com o consumo de tecnologia. E dessa forma é impossível não pensar no meio ambiente. O impacto das tecnologias na natureza é expressivo, e por isso não podemos ignorar o que o descarte que fazemos da tecnologia afeta nosso ecossistema. Até os anos 1970, a biocapacidade da Terra era suficiente para atender a demanda por recursos e decomposição de materiais descartados pela humanidade. Qual o conceito da Green IT? O seu conceito refere-se a um movimento global na área de tecnologia da informação em prol da redução dos efeitos do consumo de tecnologia nas cadeias produtivas e ecossistemas. Os principais objetivos por trás das práticas do TI Verde incluem reduzir o uso de materiais perigosos, maximizar a eficiência energética durante a vida útil dos equipamentos e promover a biodegradabilidade de produtos não utilizados e desatualizados. Além da questão da ética ambiental, existe o retorno econômico de ter uma gestão sustentável do seu setor de TI, o que torna a estratégia interessante para organizações de todos os tipos e tamanhos. Esse conceito surgiu em 1992, com o lançamento do programa Energy Star, idealizado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. O objetivo dessa iniciativa era ajudar as empresas a reduzir custos e, consequentemente, as emissões de gases do efeito estufa, utilizando equipamentos que oferecem eficiência energética superior. Mas não pense que uma boa implementação garante automaticamente seu carimbo verde. Para isso é preciso obter uma certificação internacional em um processo criterioso e que demanda aferições frequentes. Para de fato alcançar o status de TI verde, deve-se ter conformidade com a ISO 14001, que determina os requisitos de um sistema de gestão ambiental. A norma é responsável por medir o impacto de uma série de negócios no meio ambiente. Como funciona o Green IT?
A ideia é simples: reparar os danos causados ao planeta pela indústria, organizações e afins através de práticas mais sustentáveis relacionadas ao setor de tecnologia da informação. Ou melhor, fazer florescer o conceito de sustentabilidade em uma área que cresce exponencialmente a cada ano. As práticas da Green IT são: incrementação tática. A incrementação tática não modifica a infraestrutura de TI nem as políticas internas, apenas incorpora medidas de contenção de gastos elétricos excessivos. São exemplos o uso de monitoramento automático de energia disponível nos equipamentos, o desligamento dos mesmos nos momentos de não uso, a utilização de lâmpadas fluorescentes e a otimização da temperatura das salas. Essas medidas são simples de serem implementadas e não geram custos adicionais à empresa. Já o TI Verde Estratégico exige a convocação de uma auditoria sobre a infraestrutura de TI e seu uso relacionado ao meio ambiente, desenvolvendo e implementando novos meios viáveis de produção de bens ou serviços de forma ecológica. São exemplos da criação de uma nova infraestrutura na rede elétrica, visando a sua maior eficiência e sistemas computacionais de menor consumo elétrico, incluindo novas políticas internas e medidas de controle de seus descartes. Além da preocupação com a retenção de gastos elétricos, o marketing gerado pelas medidas adotadas pela marca é também levado em consideração. Por fim, o Deep IT, ou TI Verde a fundo, mais amplo que os dois primeiros, ele incorpora o projeto e a implementação estrutural de um parque tecnológico visando a maximização do desempenho com o mínimo gasto elétrico. Isto inclui projetos de sistema de refrigeração, iluminação e disposição de equipamentos no local com base nas duas primeiras estruturas anteriores, o que demanda um custo muito maior que as duas primeiras. Na parte de implementação, a incrementação tática tem vantagens significativas, porém limitadas. Podemos observar a redução do consumo energético com o desligamento dos monitores em desuso, que representam 50% do total dos gastos elétricos quando o mesmo é de CRT, e 30% ou menos quando são de LCD. Já um exemplo efetivo de práticas de TI Verde Estratégico foi implementado pelo Banco Real no projeto Blade PC, aplicado em 2007. O banco substituiu 180 computadores convencionais por 160 Blades PCs, equipamentos que possibilitam ficar na mesa do usuário apenas o teclado, o mouse e o monitor, e uma pequena caixa responsável pela sua conexão. Como resultado, houve redução estimada de 62% da energia elétrica consumida pelos computadores e 50% da energia consumida pelo ar-condicionado utilizado na mesa de operações. A economia estimada é de $355 mil em 4 anos pela redução dos números de micros. Já a manutenção mais barata dos mesmos resultou na economia de $300 mil em 4 anos. No nível mais radical, o Deep IT, temos exemplos das seguintes empresas: a Google, praticações que incluem desde o planejamento de seu data center, a locomoção dos funcionários com veículos híbridos e o consumo de energia alternativa, como a solar. Já a Yahoo, como plano ambiental agressivo que inclui desde a construção de data centers com produção de acordo com as normas e exigências ambientais, ao uso de virtualização de servidores e gestão de consumo elétrico gerado pelo resfriamento de seus equipamentos até a extensão de medidas para o cotidiano dos seus funcionários. Como a Green IT pode ser aplicada? Todos os negócios e áreas de atuação estão aumentando a dependência tecnológica, e como o ciclo de vida desses dispositivos também é curto, rapidamente ficam obsoletos. Por isso, o ideal é que essas ferramentas sejam trocadas com determinada frequência, e com essas trocas são gerados muitos itens para descarte. É comum que o uso de muitos recursos gere desperdício de energia, papel, materiais, tempo e dinheiro. Por isso, práticas de Green IT podem gerar excelentes retornos, mesmo que o ambiente não seja sua principal preocupação. Aqui podemos ver 6 vantagens em prol do planeta Terra resultantes do processo do Green IT implantado em empresas. O primeiro seria a redução de emissão do carbono, o gerenciamento de resíduos e lixo eletrônico, a gestão do consumo de energia, hábitos de reciclagem, pensamento ecológico na concepção do ciclo de vida dos produtos e a adoção de um modo de auditoria constante. E por onde devemos começar? Os 4 principais passos para começar a transformar sua TI seria reduzir o consumo de energia. A sua empresa usa um servidor físico próprio? Sem problemas, mas durante o planejamento da infraestrutura de TI, garanta um local adequado, assim poderá economizar um espaço físico e energia,
principalmente com o ar-condicionado. É isso mesmo. Não é novidade para ninguém que um parque tecnológico saudável demanda o controle da temperatura do ambiente, e por isso, em várias empresas, a gestão do sistema de ar-condicionado é uma responsabilidade dos setores de tecnologia da informação. Só que o ar-condicionado é um vilão invisível do gasto de energia, e ter servidores ou data centers obsoletos muitas vezes sobrecarrega o sistema de refrigeração para manter a produtividade. E tem um motivo para que essa seja a primeira medida. A redução do consumo de energia tem consequências imediatas e é facilmente observável. O descarte da forma correta. O segundo passo seria o descarte certo. Tente reaproveitar materiais que ainda possuem condições de uso. Em caso de perda total, garanta o descarte adequado de equipamentos, periféricos e outros componentes eletrônicos defasados dos postos de coleta especializados. O terceiro passo é digitalize e desmaterialize. O título desse tópico poderia tranquilamente ser Migre para a Nuvem, mas não é apenas isso, porque estamos falando desde a transição de mídias físicas para as digitais, passando pelo armazenamento de dados na nuvem e promovendo uma reflexão, até mesmo mudanças nos modelos de negócios, desde o hardware para o software. E por último, privilegie parceiros com o selo verde. Você viu aqui que um TI verde pode colaborar para melhorar a reputação da sua organização, certo? Mas por que não caminhar na direção da criação de um sistema produtivo sustentável? Na hora de fechar um negócio, tente olhar cuidadosamente para a sua cadeia produtiva. Prefira fornecedores e parceiros que estão alinhados com o posicionamento da sua empresa e valorize as boas práticas ambientais. Aqui podemos ver alguns exemplos de ações da Green IT, como a adoção do Cloud Computing, otimização dos meios de fornecimento de energia e refrigeração em data centers, priorização de backups na nuvem, virtualização de softwares e servidores, adoção de modelos SaaS, aplicação mais frequente do acesso remoto. Para de fato alcançarmos os status da TI verde, temos de lembrar que temos que ter a conformidade com a ISO 14001, que é o que determina os requisitos de um sistema de gestão ambiental. A norma é responsável por medir o impacto de uma série de negócios no meio ambiente. E quais são as certificações da Green IT? A ISO 14001 foca na implementação de um sistema de gestão ambiental coerente, mostrando formas de identificar riscos, oportunidades e prioridades para em seguida iniciar um gerenciamento eficiente. A ideia é compor um planejamento baseado na realidade de cada organização, inserindo uma abordagem ecologicamente correta em sua cultura. Já a ISO 14004 proporciona planos mais detalhados com diretrizes e técnicas que auxiliam na gestão empresarial realizada com responsabilidade socioambiental. O selo verde é uma representação gráfica conferida a empresas que se esforçam pela preservação ambiental, obedecendo a pré-requisitos determinados por organizações ou governos. A Procel é um selo adicionado a produtos de alta eficiência energética, comprovado através de testes em laboratório no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. RoHS, abreviação de Restriction of Certain Hazardous Substances, é a certificação embasada em legislação europeia, a fim de restringir o uso de agentes perigosos na fabricação de smartphones, computadores, carregadores e etc. Cádmio, mercúrio e chumbo são exemplos de substâncias de uso limitado. E quais são as vantagens do TI verde? O uso da Green IT agrega benefícios para as empresas, funcionários, consumidores e o meio ambiente, trazendo benefícios como economia de recursos financeiros, aumento da competitividade, conservação da natureza, redução nas emissões de carbono, menor poluição de rios, solos e da água e diminuição na geração de resíduos. E por fim, concluímos que o Green IT aborda práticas nas quais as empresas podem adotar para preservar o meio ambiente, visando sempre a economia de recursos, a fim de diminuir a propagação de poluentes em nosso planeta Terra. Esse trabalho foi conduzido por Márcio Romero e produzido por Caio Felipe da Silva Barros, Igor Natividade de Araújo, Matheus da Fonseca Sobral, Raquel Massarope de Oliveira Costa, Thaís Nunes Carlos, Thiago Kim Nakamura e Vanessa Cambui Pereira. Obrigado por assistir até aqui.